Muito bem, vamos começar o nosso estudo. Nós temos estudado há alguns meses o livro de Ezequiel, toda terça-feira. E continuamos aqui, depois desse recolhimento de todo mundo em suas casas, nós continuamos o estudo desse livro. E hoje nós pretendemos encerrar esse estudo. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, porque a partir dele nós vamos ter uma noção panorâmica de todo o livro. Portanto, mesmo que você não tenha acompanhado os estudos desde o início, hoje é um dia em que você vai poder entender panoramicamente, ou seja, ter uma visão geral do livro de Ezequiel, sem problema nenhum. Então, se você perdeu os capítulos anteriores, não tem problema nenhum, você vai entender hoje o nosso estudo, porque ele é muito prático e a gente vai revisar tudo que a gente viu nesse livro até agora. Então, diz assim, Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Até aqui. Veja só que visão maravilhosa que Ezequiel teve e que ele compartilha conosco aqui na sua profecia. Ele estava tendo uma mini visão do que João viu no Apocalipse. Nós vamos daqui a pouco para o Apocalipse para ver a descrição que tem lá, que é simplesmente igual, fascinantemente igual.
Mas antes de nós entrarmos nessa questão própria do texto de Ezequiel 47, eu quero lembrar você o que a gente viu até agora. Ezequiel viveu no tempo do exílio. O reino, o Império Babilônico havia tomado Israel e havia destruído Jerusalém. Existiam, portanto, pessoas morando, israelitas, morando em Jerusalém, em Israel, em Judá, mas uma boa parte do povo israelita que não tinha morrido tinha sido levado para a terra da Babilônia. Vocês se lembram que Daniel, seus amigos foram para lá e tudo mais. Muito bem. Ezequiel viveu nesse tempo do exílio na Babilônia. E a profecia do Senhor, ela mostra praticamente a história não somente de Israel, mas a história da humanidade. No início, nos primeiros capítulos, nós estudamos, nos primeiros capítulos de Ezequiel, estudamos sobre a glória de Deus. Nós vimos a glória de Deus, que se apresentava de uma forma exuberante, estranha, maravilhosa, assombrosa até. Então, estávamos ali vendo como se manifestava essa glória. Foi uma visão magnífica que Ezequiel teve. Logo depois, o pecado é denunciado, o pecado da nação. Veja como tem a ver com a sequência histórica da humanidade. Quando nós vivíamos na glória de Deus, vivíamos em comunhão com Deus, mas o pecado nos destituiu da glória de Deus. Então nós tivemos vários e vários capítulos e várias profecias contra o pecado, que se manifestavam contra a pecaminosidade de Israel, aqueles que estavam deturpando a vida, deturpando a palavra de Deus, ensinando errado, inclusive. Então aqueles dias foram terríveis e Ezequiel combatendo aquela situação e colocando de várias formas. Na maioria das vezes não era falando. Você se lembra, quem estudou no começo? Deus mandava que ele fizesse algumas coisas que representavam a situação de Israel e aquilo que Deus ia fazer. Então, Ezequiel continuou e lá pela frente, onde nós vimos na semana passada, o Senhor apresenta a solução que ele ia trazer para o povo de Israel. E a solução está em Ezequiel capítulo 36. A semana retrasada, 15 dias atrás, nós vimos o capítulo 36, onde ele diz: olha, eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Eu tirarei o coração velho e porei em vocês um coração novo. Eu farei com que vocês andem nos meus caminhos, nos meus estatutos e os observeis. Então, toda aquela situação da perda da glória de Deus, vocês se lembram daquele capítulo que nós lemos, que foi tão triste, onde a glória de Deus saiu do templo. E a gente viu que os sacerdotes sabiam disso, perceberam isso, mas continuaram os seus rituais, mesmo sabendo que não havia mais a presença de Deus ali naquele lugar, porque a glória tinha ido embora por causa do pecado da nação. Mas agora no capítulo 36 o Senhor promete: olha, vai ter uma solução, e a solução é uma mudança de coração. A solução é o novo nascimento. E isso acontece em Cristo Jesus. Quando lá em João capítulo 3, ele chega para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, o importante é nascer de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso mudança de coração para que se entre no reino.
Então, Ezequiel diz, olha, eu vou trocar o coração de vocês. O Senhor dizendo através de Ezequiel, eu vou provocar um novo nascimento na vida de vocês. E aí, no capítulo 37, nós vemos uma confirmação, um reforço disso que Ezequiel disse no capítulo 36, quando ele diz, olha, ele viu um vale de ossos secos. E naquele vale de ossos secos, o Senhor chega para ele e diz assim, olha, você acha, Ezequiel, que esses ossos podem tornar a viver? E Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E aí ele diz, pois então profetiza sobre esses ossos, para que vivam. E Ezequiel, pela fé, profetizou sobre aqueles ossos e diz que foi um rebuliço, os ossos se juntaram e depois aqueles ossos se tornaram corpos. E depois o Senhor desafiou de novo e disse, agora, podem viver? Podem, pois profetiza. E ele profetizou e clamou ao Espírito, sopra sobre esses ossos para que vivam. E eles viveram e se tornaram um grande exército. E o Senhor disse, essa é a nação de Israel. Então isso confirma a obra da cruz, quando o Senhor nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos alcançou e nos tirou, nos vivificou, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, e nos colocou firmados na rocha, e nos trouxe para o reino da sua luz. Então, agora nós podemos viver uma vida com Deus, podemos caminhar com Ele. Agora não mais como ossos secos. Aqueles ossos secos representam a nossa vida velha, o velho homem. Mas quando Cristo lá na cruz realizou aquela obra maravilhosa, Ele nos deu vida, nos tirou da morte e disse, agora vivam, soprou sobre nós o Espírito Santo e disse, agora vocês podem se pôr em pé e viver. Mas agora, nessa última parte do livro, nós vamos ver o que nos espera para esse tempo. Porque, veja, a glória de Deus, depois o pecado vem e nos tira a glória de Deus, depois a obra da regeneração nos traz de volta para a glória de Deus, reaviva, reconcilia Deus com o homem, com o mundo, e agora nós vamos ver o final da história. Então, antes de estudarmos o capítulo 47 de Ezequiel, eu quero convidar você para ir ao finalzinho do livro de Apocalipse. Apocalipse, no último capítulo, vai nos dizer assim. Capítulo 22, Apocalipse 22, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. De onde é que fluía o livro de Ezequiel? Do mesmo lugar, não é não? Ele diz, olha, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Então, sai do templo, da presença de Deus, um rio. E ele diz assim, no meio da rua principal da cidade, esse rio sai no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Que maravilha! Aleluia! Então, esse rio que Ezequiel viu aqui, tantos anos antes de Cristo, é o mesmo rio que João viu lá em Apocalipse, que ele descreve no finalzinho do livro profético de Apocalipse. Então,
Vamos agora passear um pouco sobre esses 12 versículos de Ezequiel 47. Ele começa assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, o leste. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Então, ele vai iniciar uma caminhada. Quando ele olha, aquela água, ela passa pelo limiar do templo, né? Ou seja, é um espelho d'água, uma água bem rasa que passa ali. E na primeira caminhada de 500 metros, ele vê que a água apenas cobre os seus pés. E talvez você já tenha andado na beira da praia, na beira de um açude, de um rio, apenas com as águas nos pés. E é interessante porque é muito bom, é gostoso andar, a água não pesa nos nossos pés, mas ela também não nos molha, e é só gostoso andar ali, né? Com a água molhando os nossos pés. Então, essa primeira parte da caminhada é uma caminhada mais tranquila, mas sem profundidade ainda. Ela não traz muito esforço, mas ela também não traz tanto resultado, né? Se a gente puder considerar assim como resultado. Ela ainda é o início da caminhada. Obviamente, o profeta, ele não está falando, ele não está tratando da nossa vida cristã aqui, como muitas vezes a gente interpreta, assim, da caminhada da vida cristã sempre se aprofundando. Seria interessante, é interessante essa forma de enxergar, mas ele não diz que é isso, né? No texto ele não vai dizer assim, olha, isso aqui é a caminhada cristã. Mas é interessante que se façam essas interpretações. Não é ruim, porque a vida cristã realmente ela começa mais rasa mesmo e vai se aprofundando, né? Mas a verdade é que existe uma caminhada aqui desse homem de Deus e que ela se inicia no templo. Então a fonte é o templo. Não existe nada mais profundo do que o lugar do trono de Deus. Então, apesar da água ainda ser rasa, aquele lugar é profundo, porque é o lugar onde tudo começa. E é o lugar para onde o Senhor nos chama assim, olha, preste atenção onde você caiu. Lá no Apocalipse ele diz, observe onde você caiu e retorne, volte ao primeiro amor, né? As obras iniciais que você tinha. Então, esse é um lugar muito especial. Então, essa caminhada de Ezequiel, ela não pode ser tida assim como a caminhada em definitivo assim, da nossa vida cristã, porque cada vez que ele caminha mais, ele está se distanciando do templo, concorda comigo? Distanciando do trono de Deus. Então, não é bem isso, mas a gente pode entender assim, que Deus, ele tem o seu lugar ali e dali flui um rio de água viva. Agora é importante saber quem é este rio, o que representa este rio. Eu já falei quem, né? Você já sabe. É Jesus. Ele é o rio de vida que flui do trono de Deus. É Ele mesmo que está ali. E nós vamos caminhando com Ele por onde Ele vai. E aí isso vai mostrar
Não a nossa história individual, mas a história da humanidade que flui desse rio. Então, os primeiros 500 metros, água rasa. Depois, ele anda mais 500 metros e a água vai estar onde? Pela cintura dele. E aí ele diz, e caminhei mais, vamos lá, não, nos joelhos. Depois mais 500 e a água chega na cintura. E mais 500, versículo 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não se conseguia atravessar a pé, porque agora era um rio profundo, tinha que andar a nado. Então, como todo rio, né, ele começa fininho e vai se tornando profundo. Assim é o Senhor presente na história da humanidade. Ele está aprofundando, está seguindo o seu caminho, está seguindo o seu projeto eterno. E esse projeto eterno, ele vai envolver algumas coisas que estão à beira desse rio. À beira desse rio, ele diz que tem árvores. Mas se você for lá para o Apocalipse, onde nós lemos, ele especifica, ele diz, olha, de um lado e do outro tem a árvore da vida. A árvore da vida está presente nesse rio. Então esse rio, que é um rio vivo e um rio de vida, ele também tem a árvore da vida. E o que é a árvore da vida? A árvore da vida também é Jesus. E a árvore da vida estava lá no Jardim do Éden. Portanto, esse rio e as suas margens, com a árvore da vida presente ali, esse rio está representando Jesus e a nossa volta, o nosso retorno ao projeto inicial de Deus para a humanidade, que é o Jardim do Éden. Como assim? O que tinha no Jardim do Éden? O Jardim do Éden tinha um propósito para o homem e tinha comunhão de Deus com os homens. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão e com Eva, no final da tarde, né? Tipo aquela visita do compadre. Ô compadre, vem tomar um café aqui na sua casa, né? Então Deus ia, por assim dizer, tomar um café com Adão todo final de tarde e conversar. Como é que foi? Talvez Adão tivesse que dizer ali, olha, e aí, Senhor, eu hoje dei nome aqui para um monte de bicho, né? E tal. Esse aqui tu chamou de quê? Esse aqui eu chamei de galo, né? Por quê? Porque eu achei que tem cara de galo, né? E a vaca? É vaca, né? Eu achei que ele tinha cara de vaca e tal. E aí por aí ia. E as conversas, a comunhão do homem com Deus estava acontecendo ali. Então, quando você vê a árvore da vida, você enxerga o retorno ao projeto inicial de Deus. E em determinado momento o homem fez a sua escolha. E a sua escolha não foi pela árvore da vida. A sua escolha lá no Jardim do Éden foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso foi a desgraça da humanidade. Mas no final da história, se em Gênesis, primeiro Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheu desobedecer, em Ezequiel 47, e no final da história, em Apocalipse, o segundo Adão não somente escolheu a árvore da vida, mas ele mesmo é a árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Então, Cristo é o rio, Cristo é a árvore da vida. E como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, Cristo é tudo em todos. Então, seguindo mais aqui o texto, vamos para o versículo 6. Aquele homem perguntou a Ezequiel: filho do homem, você vê isso? Olha, obviamente ele estava vendo, mas a pergunta é: você está entendendo? Você está prestando atenção nisso? Você está entendendo o que eu estou mostrando? Você consegue interpretar?
Você consegue entender por que eu te levei a andar nesse rio, já que você não consegue mais andar só, porque você tem que saber nadar, essa água já vai te afundar se você não souber nadar? Eu te levei para você enxergar o que é a vida que eu tenho para a humanidade, qual é o meu propósito para os seres humanos. Versículo 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Já falei quais são essas árvores, né? Já está dito lá. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O rio de vida, quando ele flui em nós, quando ele flui no meio dos seres humanos, ele gera vida. Esse rio é diferente, porque um rio normal, ele é poluído quando ele passa pelas águas poluídas. Se ele se mistura com a água do mar, ele vai se tornar uma água saloba. Mas esse rio, ele tem um poder de influência que ele é que torna a água do mar saneada, como ele diz, própria para o uso. Então ele gera vida. Tem as árvores ao seu redor, a árvore da vida, e naquele lugar tem peixes em abundância, e diz que você pode lançar suas redes, porque vão vir os peixes ali. Então, é o propósito de Deus para nós, que nós vejamos o fruto do penoso trabalho do Senhor agindo em nossas vidas. E ele diz, os pescadores vão fazer a festa lá e tal, e tal, e tal. E no versículo 11, ele diz, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Então tem um lugar lá que fica água acumulada e diz, não, ali vai ter, a água vai continuar salgada ali, né? E até nisso a gente vê a obra de Deus, porque ali ele está fazendo, provendo, no caso aí, o sal, né? Tem um lugar ali que é para ficar mesmo ali, um pantanal, né? É um espaço que não vai ser saneado, que não vai ser totalmente, não vai nascer peixe ali, não vai ter essa vida que a gente está falando nas outras partes do rio, né? Então, irmãos, Deus também, ele destinou, né, algumas situações da nossa vida que a gente não entende, né, ou da existência que a gente não entende, que a gente não vai entender. Nem tudo é tão belo assim, né, na existência da humanidade. Nem tudo são aqueles peixinhos pulando da água, nem tudo são árvores lindas, um rio lindo correndo. Tem os charcos e tem os pântanos, mas eles têm um propósito também para terem sido estabelecidos por Deus. Nós não sabemos, nem sempre entendemos. Alguns ele ainda nos faz entender, outros a gente nunca vai entender, mas eles existem sim, e estão lá destinados para o seu propósito. E aí no versículo 12, conforme já vimos em Apocalipse, ele diz, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, as árvores. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Olha aí, interessante, se você for para o Salmo 1, você deve já estar se lembrando, né, do Salmo 1, que diz que o homem que
que é bem-aventurado e que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e que a sua folhagem não murcha, e que no devido tempo ele dá o seu fruto. Olha aí, e agora nós encontramos essas árvores aqui. Tem árvore de toda espécie. Somos nós, juntamente com a árvore da vida, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92. O justo crescerá como palmeira, florescerá como cedro. Somos nós plantados na casa do Senhor, na beira do rio, floresceremos. E diz que os frutos dessas árvores, semelhantes à árvore da vida, essas árvores, também os seus frutos não ficarão podres, e as suas folhas servirão de remédio para as nações. Ele diz aqui no finalzinho do versículo: seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Então, lá em Apocalipse, ele ainda explica ainda mais. Ele diz: e suas folhas servirão de remédio para as nações. Esse é o propósito de Deus para essa plantação de árvores frutíferas que somos nós. É que nós sejamos remédio para as nações. Eu quero encerrar com essa reflexão. Você tem sido remédio para as nações? Que nações? Talvez não diferente do pastor Roberto. O pastor Roberto já pregou o evangelho nos Estados Unidos, já pregou o evangelho na Itália, né? Mas diferente dele, talvez o seu lugar de pregar o evangelho seja na sua rua, talvez seja do outro lado do quarteirão, talvez seja no sertão, talvez seja em outra capital, talvez seja com a sua família. O fato é que você tem nas suas folhas o remédio que as pessoas precisam para serem transformadas, e você precisa dar essas folhas, você precisa dar esses frutos, você precisa cumprir o propósito para o qual você foi criado em Cristo Jesus, que é de levar o remédio para as nações. O resto você já tem, você já está plantado à beira do rio de água viva. Cristo já está te alimentando, Cristo já está mandando para você todos os nutrientes necessários para que você dê muito fruto e o seu fruto permaneça. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Eu não sei se tem alguma pergunta aqui, Rosana, no nosso comentário. Não, né? Só comentários mesmo dos irmãos. Muitos comentários mesmo. Maravilha. Muito obrigado a você que está acompanhando e que comentou aqui durante o nosso estudo. Sempre na terça-feira, se você tiver alguma pergunta, pode fazer perguntas e eu responderei no final. E já vai se preparando então para terça-feira que vem, que a gente vai estar novamente aqui estudando a Bíblia, né? E pode mandar também aqui no perfil perguntas durante toda a semana. Você pode fazer perguntas, dúvidas que você tem, manda para o perfil da Igreja Cristã Renovo e a gente vai estar respondendo aqui na terça-feira, tá certo? As suas perguntas. Não se preocupe, não tem pergunta errada, não tem pergunta difícil. Aliás, pergunta difícil tem, né? Mas a gente vai encontrar na Bíblia a resposta, né? Mas não tem pergunta errada, não tem pergunta boba, tá certo? Faça a sua pergunta, coloque aqui: olha, eu queria saber sobre isso. Nós teremos todo o prazer de mostrar nas Escrituras a resposta para as suas perguntas, tá certo? Então manda aí no direct do próprio Instagram da Igreja Cristã Renovo, você pode encaminhar e nós vamos estar selecionando as perguntas e respondendo nas terças-feiras no estudo da Palavra de Deus, que a gente se encontra aqui daqui uma semana. Tá bom assim? Não se esquece de compartilhar, vai estar durante 24 horas disponível nos stories
do perfil da Igreja Cristã Renovo, e daqui a pouco vai estar disponível também gravado no YouTube, onde você deve se inscrever, dar o like e compartilhar, tá certo? Eu nunca pensei que eu ia ficar dizendo isso, né? Todo dia. Mas é porque realmente é necessário para fortalecer o canal da igreja, tá bom, pessoal? Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Jesus, Tu és grandioso, Tu és o rio de vida que flui do trono de Deus e que encharca, que passa pelas nações, pela história da humanidade. E o Senhor nos deu o grande privilégio de estar plantados nas margens desse rio, de sermos transformados por ele e de recebermos toda a água que vem desse rio para nós. Mas o Senhor também nos deu a missão de darmos frutos e de sermos um remédio para as nações. Senhor, que nós cumpramos esse propósito, que o Senhor nos anime para realmente fazer isso e não deixar que as nações pereçam, que as pessoas pereçam sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir o verdadeiro remédio que pode curar não somente o corpo, mas a alma e o espírito. Que Deus abençoe todos aqueles que estão me ouvindo aqui, me vendo, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar a sua vida, que o Senhor te traga conhecimento da palavra de Deus e que você seja transformado pela palavra do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, um forte abraço e amanhã a gente se encontra aqui ao meio-dia na oração Conexão Renovo, tá bom? Meio-dia em ponto aqui no Instagram. Tchau, tchau.